Você é uma pessoa que vive no passado? Magoado por coisas que te aconteceram, às vezes faz anos e anos, mas você não consegue se libertar? Ou você é uma pessoa ansiosa? Vive pensando num futuro que não chega, um futuro que vai resolver tudo, um futuro que vai trazer toda a felicidade que hoje, no momento presente, você não consegue sentir. Se você se identifica com isso que eu tô falando, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Michele, criadora do Equilíbrio Essência, cuja ideia é levar alquimia, expansão e consciência por meio de mim para todos aqueles que desejam fazer transformações em suas vidas. Desde criança, eu sempre fui muito sensível, mas à medida que eu fui crescendo, eu acredito que eu fui ignorando um pouco alguns sinais, algumas coisas, e aquela percepção que poderia ter sido talvez mais profunda, que foi ignorada, foi me trazendo algumas angústias, né? Porque na verdade eu não conseguia enxergar quem eu realmente era, eu só ficava vivendo numa máscara que eu tinha criado, que eu achava que eu deveria ser, fazer, enfim. E isso me dificultou muito, porque o que aconteceu é que em algum momento de tanta angústia, né, dessa busca por algo que nunca chegava, que nunca alcançava, o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Eu me fazia muito essa pergunta. E era angustiante pensar que talvez eu não fosse nem conseguir descobrir, eu pensava muito isso. Que eu não era capaz. Às vezes, quando eu tinha, assim, menor, uma percepção pequena, eu dizia, não, eu não sou capaz de fazer tal coisa, então já ignorava aquilo, não, vou buscar. E ao longo do tempo, então, eu fui buscando terapias, né, eu também sempre tive muito uma coisa assim, não, então vou resolver, isso tá me incomodando, eu vou resolver. E eu fui buscar muitas terapias. Em alguns momentos eu fiz alguns trabalhos que me trouxeram algumas experiências de vidas passadas e que me explicaram muito aquilo que eu estava vivendo hoje. E conforme eu tive essa percepção também por meio de terapias, eu comecei também a ter algumas experiências em sonhos. Eu já falei também aqui no canal a respeito dos sonhos, né? O quanto eles nos trazem mensagens e nos ajudam a fazer processos de limpeza. Então, me vinha muitas percepções por meio de sonhos. E eu entendia, compreendia tudo aquilo, mas dizia, ah, tá, então eu tô vivendo isso por causa daquilo. Só que eu escolhia ficar apegada naquele passado. Então, aquela experiência que eu tinha vivenciado já não era mais a experiência de hoje. Então, tá, me explicava isso, mas o movimento que eu precisava fazer era olhar, compreender, ter a consciência de que tá, isso aqui não faz mais parte da minha vida hoje, e o que é que eu posso fazer hoje de diferente? Como é que eu posso transformar tudo isso em aprendizado para eu poder viver o agora? Para eu poder fazer o meu melhor agora. Porque se eu fico apegada no passado, numa experiência limitante que me aconteceu, de nada resolve, de nada adianta. Eu continuo angustiada, porque e muitas vezes até eu vou me sentir culpada, porque aquilo que eu fiz foi muito ruim, né? Ou de repente aquilo que me fizeram foi muito ruim, então ou eu fico na vítima porque me fizeram algo e aquilo me machucou, ou eu vou ficar na culpa. Então aquilo que eu fiz foi muito ruim, então eu vou ficar sentindo culpa, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, enfim. E aí, conforme essas memórias iam vindo, eu fui trabalhando, né, por meio de terapias. E até que um dia eu cheguei, nunca tinha ouvido falar sobre registros acásticos e tava lendo um post assim no Facebook. E aí eu vi que uma amiga alquimista colocou algo sobre registros acásticos.
aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, gente, o que será isso? O que será registros acásticos? Aquilo me interessou. Embora eu nunca tivesse ouvido falar, aquilo me chamou de alguma forma. E aí, eu fui pesquisar e aquilo me deixou muito interessada. Então, eu fiz uma leitura de registros acásticos e foi muito interessante, porque na minha primeira leitura de registros acásticos, ficou muito claro para mim que eu estava negando quem de verdade eu era. Eu já até falei aqui nesse canal que às vezes a pessoa, ao receber uma leitura de registros acásticos, nem sempre ela identifica tudo que veio num primeiro momento. Se a pessoa estiver muito no mental, no racional, às vezes fica difícil de entender aquela informação que vem da alma. E foi muito o que aconteceu comigo. Eu disse, nossa, mas eu sou assim? É estranho dizer isso, mas eu pensava, falava, gente, mas... E ao mesmo tempo que eu pensava isso, aquilo fazia muito sentido. É muito contraditório, mas era assim, eu dizia, nossa, então eu passei a vida negando isso tudo que eu sou, então é isso que está me causando essas angústias, sofrimentos. E também na minha primeira leitura veio uma memória de vida passada importante que me ajudou a entender assim várias situações vivenciadas, porque o que acontece é que a nossa mente esquece. Então, quando a gente encarna aqui, o espírito vem com um planejamento do que eu preciso fazer, mas eu tenho todas essas situações que já foram vivenciadas e que só estão esquecidas aqui na mente. Só que o nosso coração, né, a nossa essência lembra tudo. Então, o que acontece é que às vezes eu vibro uma emoção que vem de lá de trás. Muitas vezes, hoje, né, com a experiência dos registros acásticos, é possível perceber que muitas coisas eram sentidas assim exatamente da mesma forma. Sabe aquela coisa que às vezes você vivencia algo e aquilo te dói assim muito profundamente, às vezes uma dor até desproporcional àquilo que está acontecendo, fala, nossa, mas machucou muito, aquilo doeu demais. Então muitas vezes é algo lá de trás, algo de outra vida, uma experiência que vem à tona de novo para você liberar aquela emoção, para você curar aquela situação e resolver. Eu queria trazer aqui um ponto de vista, na verdade, de passado como uma forma de você, não para você ficar apegado, e não também que seja necessário, às vezes tem pessoas que conseguem fazer processos sem ter conhecimento, às vezes, né? Muitas vezes também na leitura nem sempre vem uma experiência de vida passada, né? Às vezes não é necessário também, é que no meu processo eu tinha essa conexão e para mim foi importante de saber algumas coisas para eu poder liberar aquelas emoções que já não me servem mais, né? Já não servem mais ao meu propósito. E que se eu ficasse apegadas a ela, eu não conseguia vivenciar o meu propósito, fazer o que eu tinha que fazer agora nessa vida, né? Às vezes muitas vezes eu penso que é como se fosse uma coisa só, assim, uma continuidade, né? Então, algo que você não conseguiu fazer ali e agora você consegue fazer aqui, né? Com a experiência que você teve ali e a gente precisa ser muito grato, né? Pelas todas as nossas experiências, porque são elas que nos ajudam a evoluir e a crescer e nos trazem aprendizado, embora alguns desafios sejam muito difíceis, né? E às vezes a gente fica um tempo maior do que a gente gostaria para poder liberar e resolver aquilo, mas eu vejo as experiências do passado mesmo, ou de vidas passadas, enfim, como uma forma da gente poder olhar para o que está acontecendo agora e curar o que está acontecendo agora. E é muito contraditório porque muitas vezes esse apego ao passado que nos traz tanto sofrimento, nos faz almejar esse futuro, né? O futuro é que eu não vou ter esse sofrimento que eu tô sentindo agora. Então, que eu não vou sentir essa culpa, que eu não vou sentir essa angústia. Um futuro que vai acontecer algo muito incrível, algo mágico, algo incrível que vai mudar tudo.
E daí eu vou parar de sentir o que eu tô sentindo. E aí eu vivo no passado ou no futuro. E isso me traz angústia. E ter percebido isso, né, que era necessário curar essas memórias, resolver essas emoções todas que ficaram mal resolvidas no passado, para eu poder fazer o que eu tinha que fazer agora, né, viver o meu presente. Isso, ao mesmo tempo, foi me conectando com a minha verdade e também eu fui percebendo ao mesmo tempo que não ia chegar esse futuro incrível, que eu tenho que viver o agora, né? E o incrível, o maravilhoso é eu estar aqui agora, fazer o que eu estou fazendo agora. O importante é eu estar caminhando, não importa onde eu vou chegar, eu vou caminhando, eu vou fazendo o que eu sinto que eu preciso fazer, eu vou realizando as vontades da minha alma, eu vou me conectando com a gratidão, com a paz da minha alma. E assim eu vou caminhando. Então eu queria finalizar esse vídeo dizendo que para mim essa experiência com os registros acásticos, né, desde a primeira leitura de registros acásticos que eu recebi, né, e até o fato depois eu ter me tornado uma leitora de registros acásticos e fazer as minhas autoleituras e curar as minhas memórias de registros acásticos, de vidas passadas que estavam, enfim, me impedindo, me prejudicando, de certa forma me limitando viver o que eu tinha que viver agora. À medida que eu fui curando, isso foi muito transformador, né? Então, para mim, os registros acásticos, né, a leitura de registros acásticos foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo que me fez compreender também as vidas passadas por uma outra perspectiva, que eu comecei a entender a importância de eu desapegar daquilo, soltar aquele peso e tornar as coisas mais leves e viver o hoje e fazer o que eu tenho que fazer hoje. E que bom que aquilo me aconteceu, porque hoje eu consigo olhar para aquilo e fazer de uma outra forma. Então aquela experiência limitante foi uma bênção, porque ela me permite estar aqui agora. E eu sei que aquilo eu não quero repetir, então eu faço diferente hoje. E isso mudou tudo. Então por isso que eu digo que é um divisor de águas assim na minha vida. A leitura de registros acásticos, a experiência com os registros acásticos me trouxe tudo que eu sou. Me trouxe aquilo que eu estava negando, aquela parte de mim assim que eu não estava querendo olhar. E na verdade me fez enxergar as coisas sobre uma outra perspectiva. Então hoje esse trabalho todo o meu trabalho de atendimento que eu faço é para ajudar as pessoas a também se conectarem com a sua verdade. Porque os registros acásticos, junto com o trabalho dos florais, da alquimia floral, é justamente para ajudar a pessoa a enxergar a sua verdade. De repente, você também está acreditando que é alguém que você não é verdadeiramente. Às vezes você está vivendo limitações, está vivendo situações que foram criadas pela sua mente, mas não é exatamente aquilo que você gostaria de estar vivendo. Então você sente angústia. E aí você fica projetando um futuro, esperando um futuro que não vai chegar. Se você não fizer as alquimias e os movimentos hoje, as transformações hoje, esse futuro nunca vai chegar. Não tem algo mágico que vai acontecer e vai cair no nosso colo e que vai resolver tudo. Hoje eu consigo enxergar isso. Na verdade, quando a gente está conectado com a nossa verdade, com a nossa essência, as coisas realmente acontecem, mas é uma sincronicidade. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, mas isso é porque você está vibrando na sua verdade. É isso que eu trago da minha experiência, um pouquinho para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Agradeço por terem assistido. Se você gostou, curte esse vídeo. Se de repente sentiu que isso pode ajudar alguém, alguma pessoa que você conhece, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber quando tiver novos vídeos
E eu sou muito grata por essa oportunidade de poder falar aqui com vocês, de expressar uma vontade da minha alma, e espero que vocês fiquem na paz, fiquem na luz e façam as alquimias necessárias para chegarem às suas verdades. Um grande beijo e até mais!